O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo que os deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos mostra um dia na vida de Jesus, 24 horas da vida de Jesus, que tem o começo e o fim em Deus, porque Jesus priorizava que assim fosse. Na verdade, esse um dia na vida de Jesus começou ontem, quando ele, na sinagoga, pregou e expulsou o demônio lá do nosso amigo que caiu pelo chão e tinha raiva de Jesus. Aí o Evangelho de hoje então diz assim: Jesus saiu da sinagoga, certo? Jesus saiu da sinagoga. E o que ele fez então? Ele entra na casa de Simão, seu amigo, seu apóstolo, Pedro. E lá tem a sogra de Pedro, que diz que estava sofrendo com uma febre alta. Ninguém sabia o que ela tinha, porque febre em si também nem é doença, é sintoma de alguma coisa. E aí o final do Evangelho vai narrando muitas coisas. Diz lá assim no final do Evangelho: Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi rezar. Portanto, fechando esse ciclo das 24 horas aqui, nós temos Deus no começo, Deus no final. Oração no começo, oração no final. E a gente viu que a vida de Jesus era puxada. Jesus não era um homem de tempo ocioso, ele tinha muita coisa para fazer. Portanto, se ele conseguia começar e terminar o dia em contato com Deus pela oração, era porque ele entendia o valor disso, a necessidade disso e o exemplo que queria nos dar. Mas é uma decisão, é uma escolha. O Evangelho de hoje nos deixa claro que Jesus não tinha tempo para rezar, porque ninguém tem tempo para rezar. Ninguém tem. E aliás, eu não sei se você já reparou, qual é o dia, qual é a época que você tem menos tempo para rezar? Quando você está de férias. Alguém consegue rezar nas férias? Se consegue, escreve um livro que a gente compra. Quando a gente tem mais tempo de buenas, é que a gente não consegue rezar. Portanto, meus irmãos, essa história de que eu não rezo porque eu não tenho tempo, não é verdade. É uma doce ilusão. Você não vai ter tempo nunca. Se você tirar 15 dias de férias, é aí que é menos ainda. A oração, ela é uma escolha. Ela é uma disciplina, ela é um hábito, ela é um compromisso firmado dentro de um conjunto de valores. Eu acho que aqui todo mundo, vamos ver, ergue a mão para eu ver quem tem como um valor absoluto e necessário tomar banho todo dia. Não? Acho que não entendeu. Ergue a mão, não precisa entender, só ergue para não ficar feio, pelo amor de Deus. Gente, a gente toma banho todo dia, certo? Sim ou não? E a gente tem tempo? Não. Por mais que você tenha rotina, tem dia que você fala: gente do céu, nem tomei banho ainda. Preciso tomar um banho. Isso é um valor absoluto na vida.
Tomar um banho, eu vou dar a última chance. Erga a mão para eu ver quem tem como valor na vida tomar banho todo dia. Amém, Jesus. Graças a Deus. Isso é algo que você diz, não posso passar sem, é errado, né? Escovar os dentes, erga a mão para a gente ver. A gente não tem tempo. A gente organiza o tempo da gente, né? E Jesus então começou de manhã na sinagoga, fez um caminhão de coisas e no outro dia, antes do raiar do dia, lá foi ele rezar, conversar com o Pai do céu, justamente para se reabastecer do dia que teve e iluminar o dia que ia ter. O princípio e o fim das coisas em Deus. Mas vamos ao Evangelho então. Jesus sai da sinagoga e entra na casa de Simão, seu amigo. Tem lá Pedro então com a sogra com febre. E Jesus então vai curar a sogra de Pedro. Diz que ele se inclina sobre ela, ameaça a febre, ameaça o mal. A gente não sabe o que ele diz para a febre, né? Talvez foi só febre. Em nome de mim mesmo, sai daí. E a febre saiu. E aí, nós ouvimos muitos milagres aqui hoje. Esse trecho do Evangelho de Mateus é como que um resumão, sem muitos detalhes. O único que ele capricha uma linha a mais é nessa curazinha que Jesus fez. Isso aqui nem milagre é, tem diferença de milagre e cura. Milagre é a cura inexplicável, da doença inexplicável, feito de um jeito inexplicável. Então hoje nem a igreja chamaria assim o milagre da febre, porque febre tem cura de jeito humano, né? Então, mas uma cura. E vamos combinar, das curas tudo que Jesus fez, todas, uma febre, né? Não é lá coisa. Mas enfim, uma curazinha aqui. Mas aí São Lucas gasta uma linha com um milagre pequeno que não gastou com um milagre grande. A febre a deixou. E imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. E aqui na cura da febre da sogra de Pedro está o propósito de todas as curas e grandes milagres que Jesus fez, do cego, do leproso, do paralítico, do endemoniado, seja lá o que for. Ela levantou-se imediatamente e começou a servi-los. Então, meus irmãos, tudo que Deus fez e faz e fará por você e por mim tem um objetivo. Qual que é o objetivo? Que imediatamente, não é amanhã, não está rápido demais não, é imediatamente, nós nos levantemos, porque essa é uma decisão nossa, pegar a cura e ficar deitado, pegar a cura e ficar sentado, pegar a cura e ir passear, se levantar e começar a servi-los. Diga comigo, los. Los com L de leão, los. Eu tenho certeza que você prestava atenção na aula e não matava a aula de gramática português. Quem é o los? Se valesse R$1 milhão, uma vaga na faculdade, a tua casa própria e o fim das suas dívidas no banco. Perguntinha aqui, responde aqui. Começou a servir los. Quem é o los? Esse los está remetendo a quem? Eu não vou responder para você. A quem? Todos. Só Jesus não. Se fosse Jesus, era servi-lo. Mas tem um S aqui, tem um plural aqui. Servi-los. Quem é o los? Jesus e os apóstolos. Jesus e a comunidade de Jesus. Jesus é a igreja de Jesus. Portanto, ninguém serve Jesus se não serve os outros. Ninguém serve Jesus se não serve a igreja de Jesus. Simples assim. Parou o converseiro e a miguelança que dão por aí. É que eu sirvo a Deus do meu jeito. Então você não serve a Deus, você serve o teu ego. E preserva a tua preguiça e os teus milindros. Está servindo a Deus não. Servi-los, comigo, los. É Jesus, mas não só Ele. É Jesus e o que está com Ele. Portanto, irmãos e irmãs, o resumo da ópera é de tudo que Deus fez, faz e fará por nós. Imediatamente se levantar e começar a servir a Cristo e os seus, não só a Cristo. Ela começou a servi-los. E aí nessa frasezinha,
Imediatamente se levantou, começou a servi-los, tal porque Jesus fez tudo o que fez, continua fazendo tudo o que faz, para que a gente possa se levantar e se pôr a serviço. Aí você pensa, não só essa cura foi a das curas menorzinha que Jesus fez, mas Lucas deu um grande valor, como a sogra de Pedro também. Se a gente for olhar dentro da história do cristianismo, dos evangelhos, a sogra de Pedro está longe de ser Pedro. Você concorda comigo? Pedro é muito mais importante que a sogra. Mas a sogra tinha algo a fazer. E ela fez. Cada um de nós nessa vida, meus irmãos, tem uma missão e boas obras reservadas para fazer. Alguns, uma missão extraordinária e obras portentosas. Outros, tantos de nós, talvez uma missão que no olhar humano, social, na nossa avaliação de uns com os outros, seja uma missão muito simples, menor. Vamos usar a palavra menor, não tem problema. Mas temos uma missão. Você tem coisas que é para você fazer e que se você não faz, falta para o todo, falta para você mesmo. O que tem de gente vazia no mundo porque não entende o poder de servir a Cristo e os outros naquilo que pode. No caso da sogra de Pedro, ela era especialista no quê? Qual era o carisma dela? Café, bolo de fubá com erva doce, com aquela goiabadinha que escorre, que a gente nunca mais viu na casa paroquial, ó, que não chega mais lá. Não sei o que aconteceu. Está faltando fubá no Piquiri, gente? Ah, está faltando erva doce. Só pode. Eu não sei o que essa senhora era capaz de fazer, mas ela fazia e psiu. Se ela não faz, ela volta a ter febre. Ela volta a ter um mal-estar da alma. Pessoas que não sabem o que têm. Eu não sei o que eu tenho. Eu não sei, padre, o que eu tenho. A gente fala não para desmerecer, mas porque tem um tanto de realidade nisso que eu vou dizer agora. Depressão, ansiedade, essas coisas sempre existiu no mundo, sempre teve, porque o ser humano sempre foi o mesmo desde Adão e Eva. Mas hoje isso é tão comum e tão mais presente por muitos motivos, mas um deles, que explica o porquê tem tanto hoje e talvez tinha menos antes, numa vida que era inclusive mais sofrida, é a nossa capacidade de se ocupar ou ficar desocupado. Verdade ou não é? É a nossa capacidade de ficar ocioso, de ficar com o olho na vida alheia, de não ser produtivo. Então, meu irmão, minha irmã, quando a gente não está no servi-los, a gente está aberto a um tanto de febre. O que é febre? Febre é a doença que não é doença. Ah, eu estou com uma febre, mas o que você tem aí? Não sei, agora preciso descobrir por que estou assim. Quantas pessoas não sabem o que têm e existe uma cura profunda em se ocupar com o bem, em se preencher, em se dar, né? Para o bem. A vida é uma missão, a vida é um dar-se. E onde é que está essa missão e esse dar-se? Onde eu estou, naquilo que sou. Porque agora você imagina a sogra de Pedro começar a sentir inveja do Pedro. Ai, que eu queria ser pescador de homens também. Não, a senhora não vai ser pescador de homens. A senhora é quem é, pode o que pode, é aqui que você cura a tua febre. Ou é aqui que ela volta. E aí então a sogra de Pedro, pelo que eu entendi, estamos todos de acordo então, que Pedro é muito mais importante, maior, famoso que a sogra dele, certo sim ou não? Sim. A primeira leitura, carta de São Paulo aos Colossenses, Paulo vai atribuir coisas maravilhosas a um cara que eu nunca vi uma criança, ao nascer, ganhar o nome dele. Epáfras. Alguém saberia me contar a história do Epáfras? Diga não. Ergue a mão com muita honestidade, quem nunca tinha ouvido falar esse nome até hoje, até esse dia, ergue a mão. Isso porque vocês vivem na igreja. Epáfras. E quem é o Epáfras? Epáfras é a razão, a raiz e o motivo de todos os elogios que os colossenses estão recebendo de Paulo, que era um cara exigente no último. Disse Paulo então, Paulo, apóstolo de Jesus, por vontade de Deus, junto com o irmão Timóteo, que está aqui escrevendo comigo, aos fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossas, os colossenses, graça e paz para vocês aí. Aí ele diz, Paulo, damos graças a Deus, viu?
Rezamos sempre por vós, pois ouvimos falar, uma fofoca santa, ouvimos falar acerca da vossa fé em Jesus, do amor que vocês mostram para com todos os santos. Santos aqui são os membros da comunidade, são os cristãos entre eles. Animados, vocês são animados, pensa o povo animado. Animados pela esperança na posse do céu. Um povo que tem um ânimo, uma esperança, porque olha e espera o céu e não a terra. Eita glória! Disso já ouvistes falar no Evangelho, cuja palavra da verdade chegou até vós, assim como no mundo inteiro. Estamos sabendo, chegou até nós, que essa palavra, o Evangelho, também entre vós, estou lá no versículo 6, também entre vós, está produzindo frutos. Pensa um povo que dá fruto. E se desenvolve, cresce, desde o dia em que vocês a ouviram e a graça divina, e conhecestes verdadeiramente o Evangelho. Que coisa linda. Os colossenses são um show de bola. Amém? Amém. Agora tem uma coisa. Paulo não conhecia os colossenses. Paulo não tinha ido lá. Paulo é famoso, sim ou não? Sim ou não? Paulo é grandão, sim ou não? Paulo foi em tudo que é lugar, sim ou não? Paulo tinha ido lá nos Colossas? Não. Mas ele não se aguentou e escreveu uma carta para eles. Mandou um zap, um áudio, se fosse hoje. E qual é a razão de tudo isso aqui? Dessa fé, desse ânimo, dessa esperança, desses frutos, dessa fama que fez o apóstolo Paulo, que não tinha tempo para respirar, sentar junto com Timóteo, pegar um pergaminho, aquele tinteiro, para escrever isso aqui, deve ter levado 2 dias. E mandar essa carta para os Colossenses. Versículo 7, Colossenses 1, 7. Porque foi assim que aprendestes de quem? De quem? Do Epáfras. Quem é Epáfras, gente? Epáfras está aqui correlativo à sogra de Pedro. Paulo não tinha como estar em todos os lugares. Para alguns lugares ele só mandou carta. A respeito de alguns lugares, Paulo não tinha mérito. Paulo tinha uma alegria de saber que lá em Colossas acontecia o que ele, Paulo, fez em Corinto, em Éfeso, em Tessalônica. Mas tinha um tal de Epáfras que se levantou e começou a servi-los. O Epáfras. Canta assim comigo, ergue sua mão, baseado na melodia do rei, hein? Diga assim comigo. Esse Epáfras sou eu. Isso, esse Epáfras sou eu. Meu filho. Dá um tempo para o Paulo, coitado. Ai, precisava tanto aqui, nós os colossenses aqui em Colossos. Eu acho, merecia ter uma igreja aqui. Merecia. Então vai, Epáfras. Você acha que merecia, você acha que precisava, você acha uma pena não ter, você abre a boca, menino. Graças ao que aprendestes do Epáfras. Grande Epáfras. Chegar no céu, nós dá um oi para ele, amém? Amém. Coitado. Gente tão boa, né? Se for menino vai chamar Paulo. Né? Se for menino vai chamar Davi. Eles são famosos. Enzo, eu não sei onde é que está a fama, mas se for menino, Enzo. Se for menino vai chamar Epáfras. Coitadinho, não pode também, né? Mas olha a grandeza do Epáfras, gente. A sogra de Pedro. O Epáfras, é assim que o reino de Deus vai sendo feito. Aprendeste de Epáfras, nosso estimado companheiro. Presta atenção nos termos. Quem é o Epáfras? Estimado companheiro, amigo de caminho, que é junto de vocês autêntico mensageiro de Cristo. Foi ele quem nos contou tudo isso sobre o amor que o Espírito Santo suscita dentro de vós. Portanto, presta atenção. Poderoso, glamuroso e famoso é Paulo. Ungidaço é o Paulo. É assim que é a vida. Mas o Epáfras foi companheiro de Paulo, até ser capaz de entender, junto com Paulo, o seguinte: Epáfras,
Está uma correria essa semana, você vai para mim. Nós somos companheiros. E você vai ser junto deles, autêntico mensageiro de Cristo lá, como eu sou autêntico mensageiro de Cristo para você aqui. Meus irmãos, a fé e o Paulo na nossa vida é igual rodinha de bicicleta de criança. Para que serve a rodinha da bicicleta da criança? Para ajudar ela a aprender a andar sem a roda, sem a rodinha, né? Não é isso? Então chega uma hora que nós vamos tirar a rodinha. Você consegue andar sozinho. Ah, dá medo. Você dá até um migué na criança, você finge que está segurando e já não está mais. Não é isso? Mas a rodinha precisa ser tirada. Por que Deus coloca na sua vida e na minha vida, ao nosso lado, por um tempo como companheiro de caminho, de compasso, de dia a dia, um Paulo? E veja, dificilmente a gente fica do tamanho do Paulo. E nem precisa, que Deus sabe o que está designado para cada um. Agora, chega uma hora, Epáfras, que eu não vou com você. Mas você é capaz de ser lá o que eu sou para você aqui. Nós somos companheiros. Então, meus irmãos, a fé cristã, o modo como Deus trabalha no mundo, opera no mundo, são através de sogras e Epáfras, que ganharam de Deus a graça e o dom de ter perto um Pedro e um Paulo. Para quê? Para pegar o ritmo assim como a criança e soltar as rodinhas e pedalar e ir. Não tem como Pedro estar em todos os lugares, minha senhora. Ou Pedro atende Jesus e ajuda a rezar pelos encapetados para a senhora, e a senhora cuida da cozinha. Não dá para Pedro fazer as duas coisas e o cafezinho ainda. Epáfras, amigo, não tenho como descer nos Colossenses, não dá para mim. Esse ano não tem mais espaço para nada. Você não consegue mesmo ir nos Colossenses e ser para eles o que eu sou para você? Claro que consegue. Claro que consegue. A primeira coisa que a gente precisa saber a respeito das coisas que a gente consegue é que na primeira vez ou no primeiro momento daquilo que a gente consegue, a gente acredita que não consegue. Assim como a criança, na primeira vez que ela já está pronta para andar com a bicicleta sem a rodinha, ela não acredita que consegue. A vida nossa é assim em todas as áreas. Então esse sentimento do me sentir pronto, do me sentir preparado, você vai morrer achando que não é agora. Você vai morrer esperando se sentir pronto. Esse sentimento ele não existe. O saber-se capaz das coisas é uma experiência, não é um sentimento. Você experimenta que consegue. Baseado em quê? No bem-querer, no bom olhar e na confiança, né? Do Paulo. Você acha que Paulo ia mandar Epáfras para uma fria? Alguém imagina Paulo e Timóteo cochichando assim: mandar o Epáfras lá para Colossos e vai ver o que é bom. Fazer um pede para sair, ninguém aguenta mais ele. Uma semana lá ele arrega. Alguém imagina Paulo e Timóteo nesse nível de sacanagem? Portanto, Epáfras. E foi isso talvez que o Epáfras pensou, né? Eu não me sinto pronto, mas se o Paulo disse, eu estou pronto. Ele confiou mais na palavra de Paulo do que no sentimento dele, e é por isso que ele estava pronto. A gente precisa entender isso. O mundo é mau, meus irmãos, mas tem gente perto de nós que nos ama, que nos conhece, que não quer nos pôr em fria, e que às vezes nos capta e percebe mais do que a gente mesmo, porque tem defeito seu que o outro sabe, conhece e você não conhece. É igual feijão no dente. É o outro que vê. É igual subaqueira. É o outro que sente. Mas nós temos qualidades em nós também que é o outro que vê e a gente ainda não viu. Que voz bonita que você tem. Você canta. Canta. Como é que você canta de novo? Canta de novo para eu ouvir que você canta. Eu percebi que você canta. Você não percebeu ainda? Nossa, mas que estrogonofe que a senhora faz, hein? Misericórdia. Senhora acha? Ô, louco, a senhora tinha que vender isso aqui. Vai para vender. Mas não sabia que era bom assim. Pois é, está sabendo agora. Não só os nossos defeitos a gente não percebe, quem percebe é o outro. Também muitas qualidades nossas a gente não percebe, quem percebe é o outro.
Epáfras e a sogra. Ficou bom para nós, né, gente? Porque Pedro e Paulo nós está longe, mas Epáfras e sogra dá para correr atrás. Deus coloca companheiros, pessoas que caminham na nossa história, pontuam a nossa vida, para que a gente aprenda. Para que a gente aprenda. E vou dizer uma coisa para você, na sua vida, na minha vida, só um é Deus, Jesus. Os outros todos, por mais admiráveis que sejam, é a rodinha da bicicleta ali. Tem uma hora que ele precisa sair dali. Senão eu não ando sozinho. Né? Aí vamos voltar lá no Evangelho então. Nós ouvimos aqui, Jesus então curou a sogra de Pedro para nos explicar tudo isso, certo? Bom, o dia segue, né? Ao pôr do sol, eu não sei se a sogra do Pedro foi na padaria buscar um pão, um presunto para fazer o café, eu não sei o que ela fez, mas o fato é que ao pôr do sol a cidade inteira já está sabendo que Jesus está naquela casa e que hoje ele está de bom humor, ele está curando até febre. O que aconteceu? Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, diversos males, os levaram a Jesus. Olha, não tem sossego. Um monte de doente, endemoniado também. Jesus colocava a mão, os curava. E de muitos, não era só doença, era o próprio maligno. Saíam demônios gritando, tu és o Filho de Deus. Virou um piseiro aquela situação. Jesus os ameaçava, não os deixava falar. Um Jesus que não tem sossego. Como a gente muitas vezes não tem sossego. Quando você acha que você vai descansar, chega um endemoniado no portão. Quando você acha que você vai descansar, começa a fazer aquela chamada de áudio no celular da gente, que é para ver que tem uma mensagem da pessoa, aí faz 12 seguida. Você fala, capotou o carro, está caindo de um banheiro, se esvaindo em sangue. 12 chamadas perdidas em 2 minutos. Você fala, meu Deus, eu trabalho no SAMU e não sei que estou furando a escala. É a coisa mais besta do mundo, né? Às vezes é um assunto assim que você fala, misericórdia, me pergunta isso amanhã, semana que vem, o que você sabe isso hoje? Nossa. Nós também estamos rodeados de gente que nos quer. É ou não é verdade? Você quer ver? Mãe, ou é só a minha que dizia assim, se eu ganhasse R$1 por cada vez que eu escuto mãe nessa casa, eu estava rica. É só a minha mãe que deixou de ser rica nessa vida? Você também? Você também está rindo? É verdade? Mãe, amor, bem. Porque a mulher sofre mais, né? Não é isso? Porque o marido também é filho. O homem não sofre tanto. Ele escuta pai, é meia dúzia por dia que ele escuta. Agora a mãe escuta dos filhos e do marido também. Amor, bem. Né? Tudo, o dia inteiro. As pessoas nos querem, a vida suga a gente. Gente, setembro de novo. Amor de Deus. Setembro de novo. Jesus rodeado de gente. E de gente que precisa dele. Mas ele cura todos, toca em todos. Muito bem, para terminar tudo isso aqui, porque se ele colocou a mão em todo mundo, demorou mais que a minha missa. Já era de noite. E aí Jesus, a nossa tradução diz ao raiar do dia, mas em algumas e em outros evangelhos que narram o mesmo texto, diz assim, e antes do sol nascer, ainda de madrugadinha, Jesus se levantou e foi para o deserto. Fazer o quê? Rezar. Porque Jesus tinha com ele o seguinte, se eu não rezar agora, eu não rezo mais. Não vai dar tempo. Não cabe. Hoje é quarta-feira, não sei como está programado o seu dia, mas você já entendeu que a partir de agora não dá tempo para mais nada. Não é? Você vai, você volta, tem o banco para ir, tem que ensinar, que não sei o que pega, que traz, que não sei o que, tem o almoço, né? Fiquei de ligar para ele, que eu estou esperando, mas ele disse que hoje ele não pode, talvez perto lá para as 6:50. Não vamos fazer mais nada hoje. É um dia cheio, não é verdade? Jesus escolheu. Se eu não fizer, se eu não estiver em contato com Deus agora, se eu não botar no carregador, o carregador na tomada agora, eu não coloco mais. Tem gente que sobrevive melhor à noite, né? Tem gente que consegue o fim do dia, à noite, quando todo mundo deita, amém, glória a Deus. Eu também já fui assim. Mas agora que eu deixei de ser jovem,
Agora que eu já estou... Meu Deus do céu. Não, ou é cedo ou não é depois, meu filho. Você está louco. 9h30, 10 horas, os olhos parecem que tem areia. Não. Mas veja, Jesus saiu para rezar, foi no deserto rezar. Foi fazer o que lá? Foi se refazer desse dia louco que ele teve e tinha todo dia. Certo? E foi se preparar para mais um dia maluco que ele ia ter. Foi isso que ele foi fazer. Porque, presta atenção nisso aqui, a multidão logo cedo foi atrás de Jesus. E aqui Jesus está no sucesso, na glória e no auge. Qual foi o evangelho de segunda-feira? Jesus fez uma pregação na sinagoga da sua cidade. E qual foi o resultado? Foi expulso da cidade, filho de um Zé ninguém, você não é melhor que nós. E quase jogaram ele do precipício. Segunda-feira, ele quase foi assassinado. Quarta-feira, ele é o cara mais querido do mundo. As multidões vão até ele e não querem deixar ele ir embora. Segunda-feira, ou você vai embora, ou a gente te joga lá embaixo, seu filho do demônio. Quarta-feira, vai embora não. Fica. O que você quer para ficar? Foto, like, selfie, bombou na quarta. Do inferno para o céu. Da rejeição para a glória. E aí, meus irmãos, tem uma coisa que desvia a gente do caminho de Deus, que não é só a crítica, a rejeição. É o elogio e o paparico. Como é bom ser elogiado, não é? Como é bom ser amado. Como é bom saber que a gente é bem-vindo. Como é bom saber que a gente não atrapalha. Como é bom você estar num lugar que você fala assim, deixa eu ir que já está meio que na minha hora. E entre deixa eu ir que já está meio na minha hora e de fato ir, passa umas 3 horas. Não tem lugar, não tem amigo, não tem casa que é assim? Você olha e você fala, rapaz, 1h40, já deixa eu ir que está na minha hora. Você consegue sair dali às 5h15. 6 horas. Você é querido, amado, o assunto flui. Isso é ótimo na vida. Só que nem a desgraceira do vai embora, senão eu te mato, e não vai embora de jeito nenhum, determina a nossa vida. O que Jesus foi fazer na oração? O povo quer que ele fique. E se ele fica, ele ia fazer de novo o que ele fez ontem. Milagre, cura e bênção. Milagre, cura e bênção. Milagre, cura e bênção. O serviço não ia faltar para ele. Sucesso ali não ia faltar para ele. Mas olha o que ele diz. Mas Jesus disse, eu devo. Quem reza sabe o que deve. Sabe o que tem que ser feito. Tem gente que não sabe o que deve. Tem gente que fica esperando que o outro diga, que o outro empurre, que o outro cobre. Tem gente que necessita, e é doloroso isso, da aprovação dos outros. Da aprovação. Eu devo. Não sei se vocês concordam, mas eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades. Gente, isso aqui é um contrassenso. Eu fico imaginando a cara dos discípulos. Pensando, é doido mesmo. Segunda-feira quase matou tudo nós lá, no precipício da cidade, do fim de mundo da cidade dele. Hoje que nós estamos aqui já para Cafarnaum, cidadezinha melhor, mais aprumada, maiorzinha. A galera querendo que fique. Ele quer ir embora. Mas ele sabe o que deve. E a crítica, a rejeição da segunda, não mudou a identidade dele, nem o sucesso da quarta mudou a identidade dele. Eu devo ir também a outras cidades. Não posso ficar aqui para sempre com vocês. Porque para isso é que fui enviado. Quem não reza não sabe por quê, nem para quê. E a gente fica dependendo de se sentir aprovado pelas pessoas. E a gente passa a vida sofrendo com a rejeição da segunda, mendigando a aprovação da quarta. Sofrendo com o desprezo de Nazaré, esperando o sucesso de Cafarnaum. Nenhum nem outro. Jesus rezava. Jesus sabia para onde ele tinha que levar a vida dele. Jesus conhecia as horas, os tempos e os momentos dele com Deus. Em função de Deus, Jesus era orientado na vida
por aquilo que ele escutava no deserto, que no caso dele era sempre antes do sol, para iluminar o dia que ele tinha pela frente, o que ele tem que fazer da vida dele. Meus irmãos, a oração traz resposta na oração, e por causa da oração Deus dá sinais, Deus dá direções. Então a próxima vez que alguém falar assim para você, reza lá para mim que eu ando meio perdida, não sei o que eu faço, você tranque a cara, não mostre o dente e diga assim: vou rezar junto com você. Nós vamos fazer o quê? Jejum de Daniel, nós dois? O que nós dois vamos fazer? 1000 Ave Maria? Chega dessa história do reza lá para mim. Eu não posso viver no seu lugar. Aí a gente vê um tanto de gente querendo uma direção, querendo descobrir vocação, querendo descobrir chamado, querendo descobrir não sei o quê. Ou até coisas, Deus o livre, né? Eu continuo casado ou eu divorcio dessa praga, padre? Eu tenho mais um filho. Eu não sei, você precisa rezar isso aí. Você precisa buscar Deus antes do sol. Eu não sei o que você vai fazer. É novena, é cerco de Jericó, é quaresma de São Miguel. Bora, filho! A vida é tua, não é minha. Ninguém vive no seu lugar, ninguém decide no seu lugar, ninguém sofre a rejeição de segunda no seu lugar, ninguém celebra o sucesso da quarta no seu lugar. Se explica. Vai descobrir para onde é que você leva as coisas. Jesus tinha rumo. E a oração dá rumo para nós. A oração dá prumo para a vida. Ai, padre, o que eu faço? Eu não sei. Dom Bosco, São João Bosco, o grande, o místico, o sábio. O que eu faço, Dom Bosco? Não sei, contanto que você não peque, vai rezar e ver o que você vai fazer. Só não pode pecar, tá? Já fica a dica aí. Pronto. Jesus se resolvia em Deus, com Deus. E aí disse, e pregava nas sinagogas da Judéia. E aqui tem algo muito bonito para a gente terminar. A gente viu no evangelho de hoje que as mãos de Jesus, onde tocava, demônio fritava, pulava e corria. Onde tocava, coluna endireitava. Onde tocava, pele limpava. Onde tocava, olho abria. Onde tocava, ouvido abria. Onde tocava, a língua abria. Mas o coração do que ele fazia era o quê? Pregava, ensinava nas sinagogas. O poder da palavra de Jesus, junto com o poder do toque, das materialidades da fé. Uma água benta, poderosa. Tocar no Santíssimo, quando o Santíssimo está passando, dá aquela vontade de ir lá pertinho, você chega, toca na roupa do padre, sente um calor, um arrupio, um suador, glória a Deus. Mas o poder da palavra, Jesus nunca tocava sem antes ter falado, pregado e discursado o poder da palavra. Por quê? Porque na palavra, assim como na oração, a gente encontra direção. Na palavra, assim como na oração, a gente encontra as razões das nossas febres. Na palavra, assim como na oração, a gente vai sendo curado, exorcizado, abençoado. Na palavra, assim como na oração, a gente chega a ser um Epáfras, uma sogra de Pedro. Também na palavra. E Jesus pregava nas sinagogas, anunciava o evangelho a todos os corações, a todas as inteligências, a palavra de Deus. Portanto, as sogras e os Epáfras, vamos ficar tudo de pé. Vamos lá.